vocês, conhecendo mais uma parte, né, do rebanho do Senhor. Louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus pela vida dos pastores. Obrigado pela vida dos pastores, a pastora Márcia também, que está junto conosco já há muito tempo. E sem muita demora, eu quero apresentar um pouco aqui do nosso trabalho. Eu vou falar meu nome, né? Me chamo Jefferson, sou casado, tenho minha esposa Tânia, tenho 2 filhos, o Jeremy e a Sofia. O Jeremy nasceu aqui no Brasil e a Sofia já nasceu em solo africano, né? Então, nós já estamos lá há 16 anos. Sou de Ribeirão Preto mesmo, daqui de Simeone também. E somos da igreja, éramos da igreja Pedras Vivas, comunidade Pedras Vivas, mas o nosso pastor se juntou também com o pastor Arão Prosperi, igreja Prosperi. Então nós estamos muito felizes lá, já tem um tempo, né, 16 anos, chama um tempo bom, e nesses 16 anos, irmãos, algumas coisas aconteceram. Quero passar um testemunho que já está acontecendo lá. Nós chegamos, moramos numa aldeia, é muito difícil esses 2 anos que nós passamos lá, e nós tivemos uma experiência muito assustadora. Isso tem que ser, né? Já para dar um choque. E nós pegamos, meu filho pegou malária, eu peguei malária também, junto com ele, e eu fiz o tratamento, tudo, mas a dele deram o remédio errado. E a malária começou a piorar. Ele foi para lá com 11 meses. Eu tinha 2 anos de casado. Era tudo muito novo. E aí começou a agravar. E o médico, levamos ao médico, e o médico disse assim: não tem mais o que fazer. O seu filho, nós já fizemos de tudo, demos alguns remédios. E era do 2010 para 2011. E nós levamos nosso filho para casa. Ele estava aprendendo a falar. Ele disse: olha, se passar dessa noite, você me liga e vai, né, para o hospital direto. E nós ficamos, eu e minha esposa, a noite inteira com o nosso joelho dobrado diante da nossa cama. E o nosso filho já estava quase com malária cerebral, porque elas são 5 fases. E ela já foi correndo para a 5ª fase, por causa desse remédio que deram errado. E nós começamos a ter uma experiência já, logo no início, 3 meses de campo. Tivemos que colocar, né, também a prova. Todo o nosso chamado, tudo aquilo que nós tínhamos recebido do Senhor. E passamos a noite inteira orando. E logo pela manhã, nós já tínhamos dormido, estava já no chão, um lado, a esposa do outro, e nós escutamos um sussurro do meu filho, e ele querendo pão. Eu acordei, e nesse processo, eu acordei minha esposa e falei para minha esposa assim: olha, vamos levar ele para o hospital, porque ele já está reagindo, porque, irmãos, ele ficou imperioso. E assim, foi algo assim assustador. Por que eu quero contar isso para vocês, irmãos? Porque vocês vão saber o que aconteceu no final. Mas não tem como acontecer coisas boas sem a gente passar por momentos difíceis. Todos nós passamos por isso. Então nós não somos diferentes como missionários também. Um lugar que nós não conhecíamos, ninguém deu esse respaldo para nós. Fiz curso teológico, fui para outros países, fiz 4 anos de teologia, mas nada melhor que prática. E aí levo meu filho para o hospital, o doutor continuou dando medicamento, né? Ele começou a ter uma reação, aí nós morávamos numa distância não muito longe, numa outra cidade, e aí eu tive que levar para uma missionária alemã que não sabia dar injeção em ser humano, só em cavalo. Eu falei: pelo menos você sabe dar, dê pro meu filho. E ela começou a dar, né, a injeção, porque tinha que dar a injeção nele, para que a malária, os plasmódios, viessem estar se eliminando. Eu falei: vou pagar o preço que for. Nós tivemos que viajar uns quilômetros e passamos o tempo.
graças a Deus, meu filho foi curado Glória a Deus. da malária, né? E diante de tudo isso, ele já pegou 15 malárias. E meu filho veio para o Brasil, estava no Brasil agora há pouco tempo, junto com a minha esposa. A gente não pôde vir toda a família, a gente sempre vem a família, mas as passagens são muito caras. Então eles vieram, minha esposa e meu filho, e passou pelo médico. O médico disse assim: não pode, uma criança que teve 15 malárias. Fizemos todos os exames e não tem nenhuma sequela, nenhum órgão dele. Louvado seja Deus. Uma coisa que o Senhor falou no meu coração, meu filho: quando você cuida das minhas coisas, eu cuido dos seus. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente pode ver a mão do Senhor diante de tudo isso, né? E diante disso o trabalho lá avançando e tal. Nós fomos pela igreja menonita, não sei se vocês conhecem, pela igreja menonita, e aí a menonita fechou o trabalho lá e nós continuamos com a nossa igreja. Então nós já estamos com um trabalho lá bem estruturado, nós temos a nossa missão própria já, não é mais menonita, nós estamos na menonita. E diante disso temos nosso local, ele é 50 metros por 30, nós temos uma escolinha de futebol, nós temos a nossa igreja na faixa de 110, 120 pessoas, crianças, jovens, adultos, e também temos curso de culinária, nós temos também curso de artesanato, nós temos também alfabetização. Muitas pessoas lá não têm oportunidade, então aquelas que não sabem, tem pessoas que estão na 7ª classe, 8ª classe, não sabem ler e escrever. Então ela vai para a nossa missão e nós ensinamos ele a sair de lá lendo e escrevendo. Então tem todo esse processo. Nós sabemos dessas lutas, porque lá, irmãos, a parte espiritual é muito séria, muito séria. Por que eu falei isso? Esse testemunho bem triste no início, porque você lá está mexendo com bruxos, feiticeiros, até agora, por pouco tempo, está indo na minha igreja um dos bruxos, e você tem que saber lidar com a situação, você tem que saber lidar no reino espiritual, você tem que saber como consolidar, como falar, como ministrar a palavra em relação à cultura deles. Então tudo é um desafio. Então nós chegamos lá, não tinha ninguém. Você chega, monta um trabalho grande, e aí as pessoas começam e compram você, querem ver o seu mal, porque acham que você vai, né, pegar algumas pessoas e assim vai. Mas nós temos visto a mão do Senhor, porque aquele que nos chamou tem nos capacitado, tem cuidado de nós, tem nos fortalecido. E diante de tudo isso, eu passei uma crise muito difícil. Aí veio também, né, essa crise da minha saúde. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte lá nesse tempo, principalmente na época da pandemia. E aí depois veio um outro problema de hernia de disco. Então assim, tudo um atrás do outro. Mas eu estou vindo do Brasil, estou fazendo um tratamento, tive que fazer uma cirurgia de retirada da vesícula. Então tudo isso no psicológico da gente, no nosso físico, vai acarretando. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu só saio de lá estando com o Senhor. Eu não negocio o meu chamado, eu não abro mão e faria tudo de novo. Eu era aqui gerente de uma empresa, a minha esposa assessora jurídica, então nós tínhamos 2 anos de casado, nós fomos chamados há 12 anos atrás, antes de nós irmos. Nós fizemos toda a preparação que pede, né, a igreja, treinamento e tudo. E vou te dizer, amados, eu aqui no Brasil só se o Senhor mandar. O lugar é lá, sei que nós temos passado um momento muito difícil. A minha esposa, num período, ela não podia ter mais filhos, depois do Jeremy, a gente veio para o Brasil e os meus médicos disseram: vocês não podem ter mais filho, porque está tudo obstruído, as trompas, tudo fechado. Minha esposa não tinha nada, estava tudo normal, tivemos o Jeremy tudo normal aqui no Brasil.
falou para nós voltarmos para Moçambique, que ele queria que a gente fizesse essa imersão. Eu disse: não, tem uma promessa, nós vamos continuar. E aí chegamos em Moçambique, depois de 9 meses, o Senhor fez um milagre. A minha filha nasceu, a Sofia. O doutor fez o exame e disse: mas não tem nada aqui nas trompas, nada da limpo. Eu disse: doutor, essa é a oportunidade que o Senhor nos deu para vir aqui e falar do Senhor, que Ele tem poder. Glória a Deus. Poder para transformar vidas. Então o Senhor tem feito grandes coisas lá em Moçambique. Amém, irmãos? Quem sabe uma nova oportunidade eu posso contar mais coisas, né? Grandes desafios que nós passamos. Esse é um pouco do que nós passamos lá, mas o Senhor também quer ministrar a palavra, quer falar aos nossos corações. Eu sei que o nosso tempo é curto, né? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Versículos de 1 a 5. Todos acharam? Amém. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu creio, Deus, que o Senhor quer falar aos nossos corações, quer nos motivar, quer transformar as nossas vidas. Amém. Quer que nós venhamos sair da nossa zona de conforto, porque lá fora, Senhor, estão os perdidos. E nós precisamos cumprir o ídolo do Senhor. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos, ó Pai, sairmos das 4 paredes e saber que tem pessoas lá fora, paralíticas, enfermas, que precisam do milagre, que precisam da salvação. E nós somos escolhidos pelo Senhor, amém, chamados glória pelo a Senhor Deus, para levar as boas novas glória a Deus, a eles. Em nome de Jesus eu oro. glória a Deus. Amém. Amém. Também quero agradecer ao meu pai que está aqui, veio me trazer. É que quando ele vai em algumas igrejas, eu tenho algumas igrejas que eu vou estar ministrando, o pastor Marcos, e outras aqui também que viram. Mas vamos lá, o texto. O tema dessa palavra que eu quero dizer para vocês é os 4 verbos da fé que abrem caminhos para o evangelismo. Amém? A verdadeira fé nos faz agir em prol ao necessitado. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? Nós só queremos vir para a igreja, ouvir uma palavra, ou viemos aqui porque temos uma enfermidade, queremos ser curados, vamos para a nossa casa e vai se tornando um ciclo. Se tornando um ciclo. Deus não tem isso. Deus ele tem muito mais. Deus ele quer que nós venhamos nos importar com os necessitados. E essa fé é a fé salvadora. Amém. É a fé que sai da zona de conforto. É a fé que nos faz mover, que nos faz perseverante, que não aceita obstáculos como um ponto final do evangelismo. Se você entender essa passagem, está falando de evangelismo. Ah,
dicionário, tudo que encontra na Bíblia, todos os textos vai falar que é de missões, né? Tudo que está falando de missões, de Gênesis e Apocalipse, né? Então, amados, esses 4 homens não falaram uma palavra sequer, mas evangelizaram com atitude, amor e compaixão. Não fala nada deles, não fala o que eles falaram, mas mostram a atitude, a fé deles, o evangelismo deles transformou uma vida. E você sabia, irmão, que você pode transformar, você pode levar pessoas a Cristo. Então eu quero que venhamos voltar aqui no texto. Vamos ver o primeiro verbo? Olha lá no versículo 3. Diz assim, ó, vieram alguns homens. O primeiro verbo aí é o verbo que, na verdade, eles decidiram ir até Jesus. A fé e o evangelismo é a união perfeita que vai nos levar a ganhar vidas para Jesus. Amém. Amém? Esses homens não esperaram uma condição perfeita. Ah, vamos esperar aqui, está tudo bem nessa multidão, porque a Bíblia diz que estava uma multidão. Então eles não esperaram uma condição perfeita. Não disseram assim, olha, quando a casa esvaziar, vamos entrar. Eles não estavam preocupados com a condição perfeita. Sabe o que eles queriam? Eles queriam levar aquele paralítico até a presença de Jesus. E diante de todo esse processo, eles viram a multidão. Eles viram a situação. Eles viram que tinha obstáculo. Mas eles não se deteram ao obstáculo. Então, o primeiro verbo aqui é eles foram. Eles levaram aquele paralítico até Jesus. Quem quer um milagre, quem quer evangelizar, quem quer uma bênção, quem quer um trabalho, precisa se mover. Temos que parar de reclamar. Ah, mas por que eu estou assim? Ah, que dor aqui. Ah, que eu estou precisando de um trabalho, estou precisando de um milagre. Mas o que você está fazendo? Você já foi até Jesus? Você saiu da sua zona de conforto? Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Quem ama a Deus, querido, vai de encontro ao Amém. necessitado. Glória a Deus. Vai de encontro ao perdido. Quem crê essa fé que esses homens tiveram, não fica parado. Vai. Então eu quero dizer para você, quero desafiar você nessa noite. Vai. Sai da sua zona de conforto. Tem pessoas lá fora que estão precisando ouvir de Jesus. E às vezes nós ficamos tão preocupados com o nosso mundinho, com os nossos problemas, com as situações, é porque o tempo está assim. Esses tempos lá, amados, nós não tivemos água. Secou tudo. Na minha casa, na casa dos irmãos, nos bairros, porque lá estavam tirando minério, estavam usando a água, como aqui é da Daerp, né? Não sei como que é mais aqui, da Daerp, linda, mas é da Daerp. E lá é então não estava tendo, porque eles estavam pegando água para tirar minério, essas coisas todas, e a gente ficou sem água. O que eu tive que fazer? Entrar em contato aqui, irmão, nós precisamos fazer um furo, tá? E nós conseguimos, graças a Deus, levantar recursos. Em 2 meses nós fazemos um furo para ter água do resto da vida. Amém? Então nós saímos da nossa zona de conforto. Então as dificuldades, as situações nos fazem sair da zona de conforto. Aqueles homens saíram da zona de conforto. A Bíblia não fala quem eles eram, só fala que eram pastores. O Senhor não está preocupado somente em você, mas só quer que você vai. Porque é Ele que vai nos usar, Ele que vai nos capacitar. Há pessoas, irmãos, que dependem do nosso ir para alcançar Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então há pessoas que dependem do nosso ir para ter um encontro com Jesus. Tem lugares que eu posso entrar que você não entra. E tem lugares que você pode entrar que eu não consigo. E todos nós juntos podemos levar Jesus até nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos lá no segundo verbo. Segundo verbo, continuando no versículo 3, diz assim: trazendo-lhe um paralítico.
eles fizeram? Eles carregaram aquele paralítico. Eu te pergunto, você tem feito isso? Você tem levado Jesus ao próximo? Você tem ajudado o seu próximo? O que você tem feito? Há fardos que só chegam a Jesus com a nossa ajuda. Sabia disso? E às vezes tem pessoas que não conseguem tanto peso, tantas dificuldades, mas você pode ser um desses 4 homens para catar aquele fardo daquela pessoa, para ajudar aquela pessoa e levar até Jesus. Porque Ele tem poder para curar, libertar, como diz no final do texto, salvar. Amém. Amém? Então é isso, amados. Quando você intercede por alguém, quando você evangeliza, você está carregando aquela pessoa até a presença de Jesus. Você está levando ele, intercedendo. O meu pai, eu dou sempre esse testemunho lá em Moçambique. Eu fui o primeiro a me converter, eu tenho 34 anos de conversão. 34 anos, eu sou novo, uns 47 anos. E meu pai foi o último a se converter. Meu pai era motorista de ônibus, ele não gostava muito de crente. Deus levava a Bíblia, falava, e eu comecei a evangelizar muito. E ele falava, eu não quero ficar falando muito. Comecei a arrumar algumas estratégias. Meu pai chegava de madrugada, estava eu lá acordado, dobrado meu joelho, falei, Senhor, salve meu pai. E fui fazendo isso anos, 7 anos ou mais. Colocava recadinho dentro da gaveta, Jesus te ama. Arrumava alguma estratégia. E um dia ele disse assim, ó, quando eu for para a igreja, eu vou para ficar. E na quarta-feira eu fui para a igreja, na oração, ele disse, estou indo para vocês. E agora, eu hoje estou. Há mais de 10 anos. Louvado seja Deus. Amém. Amém? Então nós precisamos interceder, nós precisamos levar as pessoas a conhecer Jesus. Então depende de nós. E a pergunta que eu te faço, nós já estamos em abril. Quantas pessoas você já levou até Jesus? Quantas pessoas você levou até Jesus? Não estou falando somente de trazer a igreja. Porque muitas das vezes nós fazemos isso. É verdade ou não é? Fazemos isso. Mas a presença de Jesus, quem ama, não aponta o peso. Não fica falando do peso da pessoa. Não critica, não murmura, mas ajuda a sustentar aquela pessoa, evangelizando. Sabe por quê? Com atitude. Mas nós queremos falar assim, mas eu não sei da Bíblia, eu não sei falar, eu não sou missionário, eu não fui chamado. Você foi chamado sim. Marcos 16, 15. Você não é salvo? Você não é cristão? Não. Mas sabe o que nós queremos? Nós ficamos achando que nós não podemos, que nós não sabemos falar. Então não fale nada. Deixa as pessoas ver Jesus na sua vida. Amém? Amém. O que esses 4 homens falaram? A Bíblia falou alguma coisa aqui? Eu estou fazendo a faculdade de bacharel de teologia pela internet e nós estamos estudando hermenêutica. E o nosso professor estava falando, até tive aula hoje, ele estava falando sobre a parte da observação dos textos, né? Quando a gente vai observar o texto. E observando esse texto, não fala nada deles falam, mas eles observam. E a atitude deles salvaram a vida. Às vezes você não precisa, mas eu não tenho curso teológico, eu não sei falar muito. Saia lá da sua casa, mostra amor, mostra compaixão. Glória a Deus. Fala que você ama uma pessoa. Mas quantas pessoas nós temos ganhado em Moçambique através de atitudes, do nosso testemunho? Nós somos carta-vivas do Senhor. Amém. Glória a Deus. As pessoas já estão cansadas de ouvir a palavra, elas precisam agora ver a palavra em nós. Amém? Amém. A Bíblia também não fala se esses homens eram convertidos, mas Jesus viu a fé deles, Jesus viu a atitude deles, Jesus quer ver a atitude em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos para o terceiro verbo, vamos lá? Terceiro verbo, versículo 4, diz assim:
não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, o que eles fizeram? O que eles fizeram, irmãos? Vamos lá. Remover. Olha outro verbo aqui, remover. Não é verdade? O verbo remover. Eles removeram o obstáculo. E muitos de nós precisamos fazer isso para que as pessoas cheguem até Jesus. E às vezes elas não conseguem remover obstáculos. Elas não conseguem chegar diante de tantas lutas, tantas provações, tantos pesos. Aqui era um paralítico, ele não conseguia andar. Ele estava numa maca. Eu não sei qual é o seu problema. E talvez, amados, você sabe o problema de alguém que precisa ser levado até Jesus. E você pode, através de Jesus, tirar essa obstáculo. Amém? A verdadeira fé, ela é criativa. Ela não aceita não como resposta. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram ver somente aquela multidão. Vamos todos embora. Nós não vamos conseguir, irmãos. Multidão na época de Jesus era multidão. Não eram poucas pessoas, não. Então você imagina uma multidão de pessoas e eles tentando entrar. Mas a multidão podia bloquear a porta, mas não bloquear a fé daqueles homens. A fé deles removeu aquele local. Às vezes nós ficamos preocupados como vamos chegar até Jesus. Que eles tiveram uma estratégia. Imagina, pensa comigo. Por isso fala da importância da observação do texto. Como você vai remover o telhado de uma casa de uma pessoa que você não conhece? Você não sabe quem era essa pessoa? Creio eu que ele foi até ao dono ou alguma pessoa e falou: olha, nós precisamos tirar esse telhado. Irmãos, quantos obstáculos, quantas dificuldades esses homens tiveram, mas eles não desistiram. A atitude daqueles homens ganharam uma pessoa para Cristo. Às vezes, o milagre que você precisa, o evangelismo, exige algumas coisas. Primeiro, quebra de paradigmas. Precisa quebrar alguns paradigmas, tirar algumas barreiras, tirar alguns obstáculos. Talvez eles enfrentaram críticas. Alguns, vocês são malucos? Como vocês vão tirar esse telhado daqui? Eles não estavam se importando com as críticas. O que eles queriam era levar aquela pessoa até Cristo. E às vezes nós recebemos uma crítica: não vou mais para a igreja, não vou mais evangelizar. Irmãos, você não tem noção que tem enchido com os buchos lá. É crítica. Disse: o maior que sai um, sai esse. Amém. Nós precisamos remover os obstáculos nossos. E eles precisam ver isso em nós. E me desculpe, irmão, o que eu vou dizer agora. A igreja está sendo vai. E o Senhor vai cobrar da igreja. A igreja não se envia mais missionário. A igreja não se fala mais de missionários. Por que será? Deixa eu pensar. Eu ia pregar uma outra. O Senhor falou essa palavra. Nós precisamos, amados, sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos fazer muito mais. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Senhor. E nós dizemos isso aqui dentro, mas quando nós saímos lá para fora, parece que a fé muda, a situação muda, nós começamos a dizer coisas ao contrário. Por quê? Aqui dentro nós agimos de uma maneira e lá fora nós parece que nós não acreditamos mais. Não, o Senhor quer que nós venhamos ter a mesma fé que temos aqui dentro, lá fora, para remover obstáculos, para quebrar paradigmas, para fazer algo que é fora do comum. Eles fizeram algo fora do comum. Será que podemos preparar? Se tivesse que tirar algum telhado de algum lugar aqui, será que nós faríamos isso? Alguns dizem para mim: você é louco, você foi para a África,
quantas malárias. Olha isso. Não se compara com o que Jesus fez por nós. Glória a Deus. Nada, Senhor. As dores que sinto na coluna, malária que pegamos, uma malária que detectou agora que eu estava com um problema na vesícula, eu tive que arrancar a vesícula. Eu disse, Senhor, eu faria tudo que o Senhor não abriu mão de nós. Quando nós entendemos essa verdade, nós conseguimos entender o que é remover o obstáculo para levar pessoas até Jesus. Ele é Amém. Aleluia. É isso, Senhor. E Ele vê potencial em mim e em você. Eu não sou melhor do que você. Nós só precisamos estar disponíveis, como aqueles 4 homens estavam disponíveis. Uma multidão, você acha que não tinha visto aquele homem lá, aquele homem aleijado, sem andar? Mas 4 homens se dispuseram, se entraram na brecha. Eis-me aqui, eu vou fazer. A Bíblia também não fala que eles eram alunos, mas falam que eles fizeram de tudo. Eu volto a te perguntar, amados, o que você tem feito? É o suficiente? Quem quer ver vidas curadas e salvas precisa remover barreiras, mas não criar mais obstáculos. Quem quer ver vidas curadas e salvas não fica criando obstáculos, pelo contrário, tira os obstáculos. Amém? Quarto e último verbo, vamos lá. Continuando. Remover parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a mão do que estava deitado para a noite. O quarto verbo qual é? Baixar. Não é verdade? Baixar. Ou descer, algumas versões. A fé verdadeira sabe onde colocar o problema. Eles não colocaram a maca diante da multidão. Eles colocaram diante de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Eles não colocaram, às vezes nós colocamos os nossos problemas, ou colocamos, ou levamos pessoas em lugares errados, em situações erradas. E é por isso que muitas pessoas não se firmam, não conseguem entender de fato o que a palavra está dizendo. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus. Amém. Glória a Nós Deus. precisamos, como eles, baixar, Glória a Deus. levar até Jesus. Glória a Não Deus. basta, amados, levar as pessoas somente à igreja. É preciso colocar as pessoas aos pés de Jesus, Amém. em oração e evangelizando com atitude. O que o Senhor quer é que nós venhamos evangelizar, não somente trazendo a igreja. É importante, mas o Senhor quer que nós colocamos essas pessoas em oração e com a nossa atitude elas venham chegar a Jesus, elas venham se converter. Porque, irmãos, como eu disse, 34 anos eu estou na igreja, eu já vi de tudo, já falei de tudo. Estamos num tempo de ser a carta viva de Cristo. Amém. Glória a O Deus. Senhor está às portas. Glória a Ele Deus. vai cobrar de mim e de você. Glória a Deus. Quantas vidas? Ele não vai perguntar se você tocou muito bem. Ele não vai te perguntar quantas vezes você foi à igreja, quantas vezes você mexeu num instrumento ou em alguma coisa. Não, ele vai perguntar: cadê as vidas? Quantas vezes vocês se abaixaram, colocaram na minha presença? É isso que basta. Amém? Quem está entendendo? Aleluia. Evangelizar é levar a pessoa à presença de Jesus. Amém. É ver o fardo, as doenças, a tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade serem Glória a removidas. Deus. É. E depende de quem? Será que você pode dizer assim? Depende de mim. Depende de mim.
foi o resultado dessa ação do evangelismo daqueles 4 homens? Vamos ver no versículo 5. E vendo a fé que eles tinham. Será que Jesus pode ver em nós como viu naqueles homens? Viu? Jesus viu fé, atitude. Então, queridos, Jesus viu uma fé, não uma fé falada, uma fé de ação. Amém? Uma fé de ação. Uma fé que saiu das 4 paredes. Uma fé que se moveu. Uma fé de atitude, a fé de atitude deles chamou a atenção de Jesus. Será que a nossa fé, o nosso chamado para pregar o evangelho chamar a atenção de Jesus? Será que Jesus pode dizer: meu filho, é isso que eu quero, continue pregando, não desista, amados. Quantos africanos estão sendo salvos? Talvez você não pode ir, mas a sua oração, a sua contribuição chega até lá. Quantas pessoas chegam, pessoas na minha sala, que não tem pai nem mãe, são órfãos. Eu tenho que ser pai e mãe deles. A minha esposa, quando morre alguém da minha igreja, quem tem que liberar o corpo somos nós. Nós temos que cuidar de tudo. Não é a família, são os pastores. Sabe por quê? Eles veem em nós. Alguém foi levar Jesus. É isso que o mundo espera. E Jesus está assim. O que temos feito? Nós queremos que as nossas igrejas encham. É claro que Atos Jesus dava, Jesus fazia crescer. Deus multiplicava. Mas aqueles homens eram ousados, a igreja precisa ser mais ousada. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Esses homens entenderam que Jesus poderia curar, por isso que levou. Jesus, ele não viu nenhuma palavra daqueles homens, mas ele viu a ação que mudou a história daquele paralítico. Glória a Deus. O evangelismo não é muitas palavras. O evangelismo é prática. Eu entendi isso na prática. Agora eu vou colocar meus 4 anos de teologia. Agora eu vou falar. Sim, é muito importante. Eu não sou contra isso. Estou fazendo bacharel. Mas, amados, o mais importante é a nossa vida. É o nosso testemunho. É o nosso amor por Jesus. Muitas pessoas se converteram lá por ver o nosso amor por Jesus, a nossa entrega por Jesus, a nossa renúncia de família, de bens. Quantas pessoas da minha família morreram que eu não pude estar, só vi pela internet, indo para o velório, para o enterro, tios, avós. Mas eu disse: Senhor, continuo dizendo, faria tudo de novo. Eu quero levar pessoas a Cristo. Junção da fé e da atitude daquele homem gerou algo tremendo na vida daquele paralítico. Gerou perdão, cura e a transformação. Olha que interessante que Jesus fala no final. Jesus diz assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Por que Jesus não disse: você está curado? Porque Jesus queria salvar. Que primeiro vem a salvação e depois vem a cura. E nós somos portadores dessa reconciliação do homem a Deus. Esses 4 verbos nos ensinam que a fé ela vem, que a fé ela traz, que a fé ela remove e que a fé ela entrega. E que tipo de cristão você tem sido? Qual é o tipo de cristão você tem sido? Eu não quero aqui julgar ninguém, mas eu quero despertar
vezes. Ah, porque quebrou o teto para colocar aquela pessoa, não tinha outra maneira. Não, se essa era a maneira, vamos entrar pelo teto. Se tem uma multidão, vamos passar no meio da multidão. Se o mundo está um caos, vamos enfrentar o mundo. Amém. Porque pessoas precisam ser salvas. O sal dentro do saleiro, ele não tem sentido, mas quando ele sai para fora e colocar em algum lugar, nós conseguimos sentir sabor. Então, nós dentro da igreja, é um sal dentro do saleiro. Verdade. Nós precisamos sair das quatro paredes para levar pessoas a Cristo. Eu quero concluir isso. Que cristão você tem sido? Amém. Você entendeu essa palavra? Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, é muito bom a gente ouvir a palavra de Deus, mas o Senhor quer agora atitudes. Grave o que eu te disse. Não precisa de muitas palavras. Ah, mas eu não sei como expressar. Eles vão só levar. No seu jeitinho, na sua forma de falar. É isso que as pessoas lá fora estão precisando. E nós tratamos eles. Nós vamos pegar a marca deles, representando cada uma dessas pessoas e levando até Jesus, que é o Senhor que vai salvar. Glória a Deus. Você pode colocar a mão no seu coração nessa noite, dizer: Senhor, usa-me. Mas também pede para o Senhor perdão. Se às vezes você viu pessoas, até mesmo da sua família, às vezes você criticou, às vezes você começou a reclamar diante da situação que você está enfrentando, de alguma dificuldade: ah, eu não vou hoje na igreja, ah, eu não vou evangelizar, ah, eu não vou fazer isso, ah, eu não vou fazer aquilo. O Senhor quer te usar. Mas pede para Ele perdão, mas Senhor, me perdoa, porque quantas vezes eu deixei de falar com o Senhor. A palavra do Senhor diz em Ezequiel capítulo 3, versículo 18: se nós não avisarmos aos ímpios dos seus pecados, eles morrerem, o sangue deles virá sobre nós. Mas se nós alertarmos, falarmos do Senhor, nós seremos isentos. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, assim como diz Tiago 1,22, que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Glória a Deus. Senhor, eu sei que eu tenho um chamado transcultural. E se alguém não tiver aqui, ó Deus, um chamado transcultural, todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. A palavra do Senhor diz isso em Marcos 16:15. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Leve as boas novas do Senhor. Amém. Deixe ser usado por Ele. Esteja disponível. Porque a palavra do Senhor também diz em Mateus capítulo 24: enquanto esse Evangelho não for pregado, não virá o fim. Então, Senhor, depende de mim, depende da tua igreja, depende de todos nós que já somos salvos. Mas muitas das vezes, Senhor, nós ficamos na nossa zona de conforto, nós ficamos no nosso mundinho, nós ficamos, ó Pai do sal, como dentro do saleiro, lambendo as nossas feridas, vendo o que nós precisamos fazer e quantas vidas precisam ser salvas lá fora, quantas vidas estão esperando a nós, a carregarmos para levar até a Tua presença. Por isso, Senhor, nessa noite desperta a cada um de nós, aqueles que estão aqui e aqueles que não puderam vir também. Amém. Que a Tua Glória a palavra Deus. venha encontrar morada nesses corações. Amém. Até mesmo, ó Pai, a união que eles estão tendo, Deus,
com a igreja da pastora Márcia, que eles possam fazer a diferença naquele lugar. Ó Pai, aquele bairro pode conhecer o Senhor através da vida de cada um deles. E eu te peço, Deus, muito obrigado pela tua palavra, e o Senhor confiar em nós. Nós não queremos te decepcionar. Nós queremos fazer valer a pena o teu sacrifício na cruz. Nós queremos pegar as boas novas, porque no grande dia o Senhor não vai querer saber se eu fui um bom missionário, um bom pastor, mas o Senhor vai querer saber quantos dos anos eu ganhei para você. Por isso, Senhor, eu declaro sobre a igreja brasileira um novo tempo. Um novo tempo de despertar para missões. Que nós possamos enviar, que nós possamos cuidar, que nós possamos, ó Pai, clamar para aqueles que estão lutando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.